Bom dia a todos. Meu nome é Shang Yawen, sou aluno de 2015. Venho apresentar o tópico 2, Instrumentação e Aplicação de Técnicas XPS, com a professora Nazir Monteiro dos Santos, para a disciplina de Técnica de Análise de Superfícies por Espectroscopia de Fotoelétrons XPS e Tratamentos de Dados Espectrais e de Imagem. Um equipamento XPS é composto de uma câmera de ultra-alto vácuo, uma fonte de raio-x, um canhão de íons, um manipulador de amostra, um espectrômetro, um detector de elétrons e um computador para aquisição e tratamento de dados. Mas também, dependendo do equipamento utilizado, a sua configuração pode mudar dependendo dos diferentes acessórios que podem compô-lo. A câmara primária é dedicada à transferência de amostras da atmosfera para a segunda câmara, que seria a câmara principal. Praticamente sem alterar o vácuo desta última, na parte inferior está o sistema de bombeamento composto por duas bombas turbomoleculares, com bombeamento primário realizado por bombas mecânicas. Então, este bombeamento turbomolecular ela permite obter pressões de ordem 10 elevado a menos 10 Pascal. Por último, uma bomba iônica é utilizada para bombear isoladamente a câmara principal, que propicia uma pressão residual próxima de 10 elevado a menos 12 Pascal. A câmara principal é dedicada exclusivamente à análise de amostras e equipada com um tubo de raio-x, um canhão de íons para gases inertes, um manipulador que permite um ajuste fino da posição da amostra, um sistema de aquecimento da amostra e um analisador hemisférico concêntrico, CHA, equipado com um detector de elétrons. O sistema de vácuo remove os gases adsorvidos da superfície das amostras, previne a formação de arco elétrico e aumenta o caminho livre médio dos fotoelétrons. É necessário utilizar a câmera de ultra-alto vácuo para que a superfície a ser analisada esteja livre de gases adsorvidos e de contaminantes. Isso se dá pelo fato de que os elétrons podem colidir com moléculas de gases residuais, necessitando assim de um livre caminho médio suficiente para atingir a amostra ou o detector, sendo necessárias pressões menores que 10 elevado a menos 5 Pascal. As bombas mais utilizadas para se atingir a condição de ultra-alto vácuo na câmara são a bomba de difusão, conhecida ou mecânica, a bomba turbomolecular e a bomba iônica. Em geral, as amostras são introduzidas dentro do ambiente da câmara de ultra-alto vácuo, através de sistemas que permitem uma transferência em questão de segundos. O principal contaminante da superfície de uma amostra colocada na câmara é o carbono, além do oxigênio, cloro, enxofre, cálcio e nitrogênio. A preparação de amostras para análise de XPS. A amostra é anexada ao porta-amostra, fixado no suporte adequado e introduzida manualmente no manipulador de amostras, carregadas até as câmeras e podem ser controladas automaticamente, permitindo a análise autônoma de várias amostras. Em seguida, a amostra é conduzida até a câmara primária, onde ocorre o vácuo primário, depois conduzida até a câmara secundária, se tiver, e finalmente até a câmara de análise de ultra-alto vácuo, e então a análise poderá ser iniciada. O suporte de amostra normalmente permite amostras de até 40 mm de largura e de 100 mm de comprimento, ou amostra com 25 mm de diâmetro, espessura máxima de 4 mm. A amostra pode ser o tamanho menor possível. Todo cuidado deve ser tomado ao inserir as amostras na câmara de análise. Destaquei aqui em vermelho porque isso é muito importante. Um exemplo, sempre usar luvas sem talco para manusear as amostras e porta-amostras, porque isso poderá contaminar a sua amostra. Não fazendo isso, comprometerá o vácuo da câmera e produzirá resultados de medições ruins. Em geral, o grau de limpeza de amostras necessário para a análise de superfície é muito maior do que as outras técnicas analíticas. Além disso, todo cuidado ao manusear a amostra para inserir na câmara de análise
tem que ter cuidado, porque a janela de quartzo do ano tem alto custo e ele é muito frágil e pode quebrar facilmente se tocado com uma amostra saliente. A amostra a ser analisada deve estar estável em um ambiente de ultravácuo. Muitos materiais podem dissolver espécies voláteis ou vapor de água que pode contaminar outras amostras e a câmara de análise. O equipamento XPS deve ser calibrado regularmente durante as análises para garantir a precisão dos dados. Todo procedimento utilizado na análise de XPS deve ser registrado, tais como tipo e marca do equipamento XPS, tipo da fonte de raio-x, modelo do monocromador, posição e ângulo de análise em relação ao eixo do analisador, área de análise, resolução dos espectros, referência de calibração. Para uma investigação típica de XPS em superfície de amostras que seria amostra desconhecida, primeiro deve ser obtido um longo espectro de varredura para identificar os elementos presentes. Uma vez que a composição alimentar tenha sido determinada, podem ser usadas varreduras de alta resolução dos picos mais intensos ou dos picos selecionados. O artigo escolhido para apresentar foi a utilização de XPS na caracterização de poliésteres à base de glicerol. Grupo de Engenharia de Ciências dos Materiais do Instituto de Química, Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal da Bahia. O desenvolvimento de novos materiais a partir de matérias-primas renováveis é objeto de ampla pesquisa atualmente. O glicerol, produzido em larga escala como coproduto do biodiesel, aparece como uma das matérias-primas atraentes para a produção de poliésteres. Estes são polímeros particularmente interessantes devido ao seu grupo funcional terminais, essenciais para determinar a compatibilidade do polímero com diferentes substratos ou outras moléculas, o que permite uma larga escala de aplicação. Uma curiosidade é que o glicerol é o principal coproduto gerado na produção do biodiesel, sendo que aproximadamente 10% do volume total do biodiesel produzido corresponde ao glicerol. Este coproduto, também chamado de glicerina, na forma pura possui inúmeras aplicações industriais, como exemplo de aditivos para a indústria de cosméticos, de medicamentos, alimentos e indústria química em geral. Poliésteres têm ampla faixa de aplicações, sendo produzidos através de reações de policondensação entre dióis e diácidos, sob condições moderadas de temperatura e pressão, na presença de catalisador. A utilização de diácidos alifáticos ou aromáticos modifica significativamente as características do poliéster. A cadeia alifática confere mais flexibilidade, enquanto o anel aromático mais rigidez. Os autores neste trabalho, poliésteres preparados a partir do glicerol e dos ácidos tereftalálico e fumárico, ambos dicarboxílicos, foram caracterizados por espectroscopia fotoeletrônica de raio-x, para a determinação dos seus grupos funcionais superficiais. Este trabalho enquadra-se em um projeto maior que visa avaliar as propriedades estruturais desses poliésteres para agregar novos valores comerciais aos substratos, a partir de matérias-primas renováveis. Materiais e métodos. Os autores utilizaram amostras de polímero foram preparadas a partir de ácido fumárico e glicerol, o PGF-UM, e do ácido tereftalálico e glicerol, o PGTF, tendo como catalisador o dibutil-dilaurato de estânio. Foram preparadas 4 amostras, sendo utilizadas reações molares do glicerol com ácido, de 1:1 e de 1:1,5, conforme a tabela 1. A polimerização foi realizada em reator abatelado com controle de temperatura, a pressão atmosférica, sendo o sistema dotado de um condensador. O glicerol foi introduzido no reator e aquecido a 90 graus Celsius, sob agitação mecânica constante. Acrescentou-se o ácido e levou-se a temperatura a 120 graus. Adicionaram 2 gotas de catalisador e a temperatura foi elevada a 130 graus, ocorrendo a policondensação. As amostras foram analisadas como recebidas em um espectrômetro VG Scalab, utilizando a radiação não monocromática de alumínio Ca,
pressão na câmara de análise de 5 vezes 10 elevado a menos 9 mbar. A energia de passagem dos espectros foram de 100 eV e 50 eV para os espectros gerais em alta resolução, respectivamente. A raia do C1S a 284,8 eV foi utilizada como referência. Os picos principais dos elementos C1S e O1S foram estudados. O programa utilizado para a aquisição de tratamento de dados foi o Spectra. A espectroscopia fotoeletrônica de raio-x permite a determinação de todos os elementos da tabela periódica, com exceção do hidrogênio e do hélio. O espectro constitui uma impressão digital do material. Os espectros gerais indicam a presença dos componentes principais do polímero, o carbono e o oxigênio. Os espectros em alta resolução do C1S e do O1S são apresentados. A análise do espectro de carbono 1S no PGF-UM indica a presença de 3 espécies de carbono. A primeira a uma energia de ligação de 284,8 eV, que seria característica do carbono alifático, C-C, e ao carbono simples ligação hidrogênio. A energia de 286,3 eV associa a presença de grupamentos éster, e a energia a 288,5 e 288,8 eV é associada ao grupamento carboxilo. E outras duas amostras, a deconvolução de espectro de carbono 1S no PGTF indica a presença de 4 picos. Os 3 primeiros com energia de ligação próximas àquelas dos polifumaratos, 286,5 e 286,7 eV, associadas ao carbono-oxigênio, 289,0 eV associado a carboxilas. O 4 pico, com energia de ligação de 291,2 eV, indica a presença de carbono aromático, como esperado para essa amostra. Os espectros de oxigênio 1S apresentam energias de ligação de 532,3 a 532,7 eV, e de 533,2 a 533,6. A energia de ligação de oxigênio 1S de 532,3 eV para os polímeros está associado ao grupo carbonilo. Já o valor de 532,7 eV observado na amostra PGTF1, um pouco mais elevado, pode ser associado também ao grupamento COH, o que pode ser devido à presença de grupo hidroxila de glicerol. Os valores em torno de 533 eV estão associados ao éster. Resumindo os espectros de XPS em uma tabela, que seria mais organizado, podemos verificar que as concentrações de grupos carboxila observadas para ambos os tipos de amostra correspondem aos grupos ácidos não reagidos de superfície dos polímeros. É interessante observar que, apesar das diferentes relações molares empregadas na preparação das amostras, a quantidade de grupos ácidos terminais não diferiu muito. A relação de oxigênio e carbono calculada da unidade polimérica de base do polímero do ácido fumárico é de 0,8 e a do polímero do ácido tereftalálico é de 0,56. Os valores dessa razão determinados por XPS foram de 0,8 e 0,6, respectivamente. Em XPS, o espectro de banda de valência pode funcionar também como uma impressão digital do sólido. No espectro dos polímeros, na região da banda de valência compreendida entre 5 e 30 eV, observam-se 4 picos, sendo o maior aquele a cerca de 27 eV. Observa-se uma inversão dos picos na região de 10 a 20 eV, carbono 2S, das amostras PGF-UM e de PGTF. A conclusão dos autores são a composição elementar superficial de 2 poliésteres do glicerol, o polifumarato e de politereftalato, preparados com 2 diferentes razões molares, glicerol e ácido, foi determinado por XPS. As análises por XPS indicaram a formação dos ésteres, assim como a presença de cadeia linfática e do anel aromático. Os grupamentos a carboxila das extremidades das cadeias foram evidenciados e as concentrações dos grupos determinadas. A análise por XPS permitiu diferenciar as proporções de cada grupo nos diferentes poliésteres, compatíveis com a razão de oxigênio e carbono esperados.
Obrigado.